Olá, meninas! Vamos falar hoje sobre alterações da placenta e do cordão umbilical. Gente, aula importantíssima. Quero muito que você preste muita atenção e guarde e retenha o máximo de conhecimento. Anote e chame a pessoa que vai estar junto com você, o seu acompanhante, para assistir a aula também. Lembra, o curso inteiro é importantíssimo esse acompanhante estar presente. Então, vamos lá, vou compartilhar algo com vocês. Só um minutinho. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver. Pronto, agora sim. Então, vamos falar sobre acretismo placentário, placenta prévia, né? Inserção filamentosa do cordão umbilical, vasa prévia e o nó no cordão umbilical, que é uma das coisas muito faladas por aí. Bom, primeiro, acretismo placentário. O que é isso, Jennifer? Vamos entender. Primeira coisa é que a placenta é um órgão formado durante a gestação, que tem como objetivo passar toda a parte de nutrição e oxigênio para esse bebê durante toda a gestação. Ela faz toda a parte de cuidado desse bebê. E aí, essa placenta ela vai ser formada, né? Ali da primeira semana até a 20ª semana de gestação. É quando ela está formadinha, completinha. Inclusive, é por isso que os sinais mesmos de pré-eclâmpsia acontecem após 20 semanas de gestação. Por quê? Porque a pré-eclâmpsia é uma doença da placenta. Então, quando essa placenta está formada, que é a partir de 20 semanas de gestação, e a mulher tem, né, o risco de se desenvolver a pré-eclâmpsia, e ela vai desenvolver a pré-eclâmpsia, ela vai começar com os sinais a partir de 20 semanas de gestação. Isso aí é uma informação a mais que eu estou trazendo na aula, e a gente vai falar sobre pré-eclâmpsia daqui mais para frente. Bom, então, entendendo que a placenta, ela é esse órgão, o que acontece? Ela vai ficar ali, ó, na parede do útero, seja em qualquer parte do útero, na parte mais superior, mediana ou na parte de baixo do útero. E o que é o acretismo placentário? O acretismo placentário é quando, essa daqui, ó, a primeira, vocês estão conseguindo ver meu cursor, tá aqui. Essa primeira aqui é a placenta normal, ela é aderida, ela fica fixada, fica fixa, né? Ali na parede do útero. Quando nós temos o acretismo placentário, é quando essa placenta, ela se enraiza, ela fixa um pouco a mais naquele útero. É como se ela criasse raízes mesmo, assim, e ficasse mais presa. E isso é um risco para a gestante. Então, aí nós temos a placenta acreta, increta e a percreta, tá bom? Esse aqui é o caso mais grave, mais raro também, bem raro, mas é o caso mais grave que nós temos. Quando normalmente, o diagnóstico disso aqui acontece, dessas duas primeiras aqui, acontece na hora do trabalho de parto, tá bom? Na hora do nascimento do bebê. A percreta não, a percreta a gente já consegue ver em ultrassom. E, inclusive, é uma cirurgia agendada, tá bom? Com bastante cuidado e que possivelmente a gente vai ter que fazer uma retirada de útero nessas situações, dependendo do quando. Então, vamos entender. A acreta, ela pega a primeira face ali do útero, ela nida um pouquinho a mais e ela é um pouquinho mais difícil de ser retirada, tá bom? A increta, ela já vai adentrando quase toda a musculatura do útero, quase chegando a ultrapassar o útero, tá bom? E a percreta, ela ultrapassa a camada do útero, podendo pegar até ali alguns órgãos que estão próximo ali do útero. Por isso que nessa situação, que é a situação mais grave, é uma cirurgia, sim ou sim, não tem como ir para um parto normal. Por quê? Porque possivelmente a gente vai ter que retirar o útero, do jeitinho que tá ali, saiu o bebê, retira o útero, para que a gente não tenha mais riscos de morte materna, tá bom? E nesses outros dois casos aqui, possivelmente a gente vai precisar de uma curetagem para retirar
o restante ali de placenta que fica mais aderida, o machucado, né? Vamos dizer assim, o que acontece? Na hora que a gente pare o bebê e a placenta vai nascer, que a placenta precisa sair, ela não pode ficar ali na parede do útero, ela vai despregar da parede do útero. E nesse momento em que ela desprega, ela sai da parede do útero, ela causa como se fosse um machucado na parede do útero. Uma placenta que é normal, ela já causa esse machucado e sangramento. E aí o útero contrai para estancar esse sangramento. Uma placenta que ela é mais enraizada, ela vai causar um machucado muito maior na parede desse útero. Então, a gente precisa ter muito mais cuidados, né? E ajudar esse útero a conseguir a contrair para tampar todo o machucado que causou ali, todo o sangramento. E é por isso que a mulher sangra no pós-parto, por causa desse machucado que a placenta causa ali na parede do útero, certo? Então, nós temos a creta, increta e a percreta. A percreta é a que a gente consegue ter diagnóstico durante a ultrassom, certo? E aí nós temos também a placenta prévia, né? O que é placenta prévia, Jennifer? Lembra que eu falei para vocês? A placenta, ela vai fixar em qualquer parte do útero. E aí nós temos a placenta prévia, que é a placenta que fixa mais próximo ao colo do útero, tá bom? Então vamos entender aqui, ó. Aqui embaixo é o colo do útero, que é o que vai dilatar para o bebê descer e nascer. Quando a placenta ela está próxima ao colo do útero, isso pode causar alguns riscos. Porém, vamos lá. A placenta, ela... Vamos lá, eu preciso passar isso para vocês, que vocês entendam mesmo. A gente não pode diagnosticar uma placenta prévia antes de 28 semanas de gestação. Por quê? Porque essa placenta, ela pode sim ter lidado aqui na parte de baixo do colo. Porém, conforme esse útero vai crescendo, essa placenta pode ir subindo. Então, uma placenta que está ali marginal, beirando ali o colo do útero, a gente não faz diagnóstico antes. É diferente de uma placenta prévia total, que ela está totalmente recobrindo o colo do útero. Essa placenta é muito mais difícil de se sair. Mas ainda assim, o diagnóstico só é fechado com 28 semanas de gestação, tá bom? Então, normalmente, essa placenta, ela vai subir. Caso ela não suba, ela fica ali, ó, tampando o colo do útero, isso é uma indicação real de cesariana. Por quê? Porque na hora que esse útero começar a dilatar, que ele começar a abrir, ele vai descolar essa placenta antes do bebê nascer. E a gente não pode ter isso. Por quê? Porque lembra que eu falei? A placenta é a que nutre esse bebê durante todo o momento em que ele está ali guardadinho dentro do útero. Então, a placenta é a última a nascer, certo? Então, primeiro precisa nascer o bebê para depois nascer a placenta. Ela não pode despregar, descolar antes. Então, a placenta que está tampando todo o colo do útero é uma indicação real de cesariana. E nem tem como o bebê passar por ali, tá bom? Então, aqui eu trago uma informação para vocês, ó. Se a placenta ela tem uma distância igual ou maior a 2 centímetros do colo, já não é mais considerada uma placenta prévia, tá bom? Então, ela pode estar liberando com os 2 centímetros acima ali do colo, e aí sim, segue trabalho de parto normal. Agora, uma placenta que realmente é considerada prévia, tá menos que 2 centímetros ali do colo, aí já não, tá bom? Aí é considerado parto, uma cesariana de indicação mesmo, de emergência. Emergência não, de indicação. E aí, Jennifer, como é que eu tenho esse diagnóstico de fato, né? A partir de 28 semanas, você vai fazer uma ultrassom e o médico vai conseguir ver ali pela ultrassom onde é que está localizada a sua placenta. Se ela continua ali embaixo do colo do útero, certo? E aí nós vamos falar também sobre o nó no cordão umbilical, né? Que, primeiramente, é difícil e não é quase incomum, gente, disso ser diagnosticado, né, no ultrassom. A grande maioria dos bebês que nascem com nó, a gente nem viu, ficou sabendo depois que nasceu, tá? Porém, o que a gente precisa entender? O bebê tá lá dentro,
mais de 9 meses, porque uma gestação dura mais de 9 meses. Lembra que eu falei? Gestação vai até 42 semanas. E aí ele se mexe, vocês sabem quanto que mexe. Mexe para lá, mexe para cá e gira. E é um furdúncio dentro da barriga. E o cordão tá ali junto. Então, esse cordão vai sim enrolar nesse bebê. Esse cordão vai sim fazer nó. Ele vai fazer tudo com esse cordão. Inclusive, a gente tem ultrassons do bebê chupando o cordão umbilical. Então, só que o cordão ele é uma estrutura que foi preparada para tudo isso. Ele é uma estrutura gelatinosa, grossa, tá? E que mesmo que ele tenha um nó feito ali, esse nó ele não consegue de fato prender e não passar mais oxigênio para esse bebê. Esse nó, inclusive, quando você enrola e faz o nó no cordão, ele fica solto, rolando para lá e para cá, para lá e para cá. Isso significa que é um nó que tem ainda todas as passagens de todos os nutrientes e oxigênio. Então, o nó ele não é uma indicação de cesariana, ele não é um risco para o bebê. Existe o nó falso e o nó verdadeiro. O nó falso é o quê? É aquele muro, quando a gente faz uma ultrassom e tem um grupo ali, uma quantidade de cordão juntinho, e fica parecendo que é um nó. A gente acha que é um nó e muitas vezes nem é um nó, é só porque está tudo juntinho e ali na ultrassom ficou parecendo um nó. E o nó verdadeiro é esse aqui da imagem, é um nó que realmente acontece, porém, ele não vai trazer nenhum dano ao seu bebê, tá bom? Não é uma indicação de cesariana, porque essa geleia que esse cordão traz, ele já é preparado para isso, mesmo com o nó, ele consegue continuar nutrindo todo o seu bebê. E aí a gente vai falar sobre a inserção velamentosa do cordão umbilical. O que é isso, Jennifer? Vamos lá. Isso aqui é uma placenta normal, essa primeira figura aqui em cima. Então, aqui nós temos uma placenta e logo do centro da placenta já sai um cordão umbilical, certinho. Isso é o normal. A inserção velamentosa, que é essa aqui embaixo, ó. Tá vendo que logo sai artérias e veias. Essas artérias estão soltas, elas não estão cobertas pelo cordão umbilical. Isso é que se chama inserção velamentosa do cordão umbilical. Inclusive, é um risco, tá? Para o trabalho de parto. Nessa situação aqui, essas artérias, essas veias, elas não estão protegidas. Lembra que eu falei? O cordão umbilical, essa geleia que encobre o cordão umbilical, ela realmente é para proteger esses vasos sanguíneos. E nesse caso aqui, a gente não tem. Mas isso é algo muito, muito raro, tá, gente? 8% do cordão, 8%, né, cordão marginal, e 1% tem são as velamentosas, né? O que é o cordão marginal? É esse cordão que está mais à margem aqui da placenta. 8% são assim. E 1% desses 8% se tornam velamentosas, tá bom? Então, é muito, muito baixo mesmo. Mais comuns em placentas bilobadas. O que é isso? Muitas vezes placentas de gêmeos, né? Que são duas placentas ali meio que ligadas, tem 2 lóbulos de placenta, tá bom? É um diagnóstico mais difícil, mas como que se dá? E é raríssimo de se romper, tá bom? Mas como que se dá o diagnóstico disso aqui? O diagnóstico disso aqui, ele se dá quando a gente vai fazer o morfológico do segundo trimestre, onde eu passo um Doppler ali no colo do útero para ver se tem ou não tem fluxo sanguíneo. O que é o Doppler, Jennifer? O Doppler, ele é um exame, né, que faz na ultrassom para a gente ver toda a parte de fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo vem das artérias e das veias. Se eu passo um Doppler no colo do útero e tem fluxo sanguíneo, significa que eu tenho artérias e veias. E da onde é isso? Da placenta. Então, é onde a gente faz o diagnóstico de inserção velamentosa. Porém, a inserção velamentosa, pela inserção velamentosa, ela não é uma indicação de cesariana. Tá bom? Agora, o que é de fato uma indicação de cesariana é a vasa prévia. O que é a vasa prévia, Jennifer? É quando, de fato, essas artérias e essas veias, elas ficam ali, ó, fazendo como se fosse uma conchinha,
na cabecinha desse bebê? Ela fica ali, ó, formando um emaranhado que passa da placenta e vai até ali no começo, onde começa o cordão umbilical. Ela fica segurando a cabecinha desse bebê. E aí, isso aqui é indicação real de cesariana, por quê? Porque a hora que o bebê entrar em trabalho de parto e ele começar a descer e a ser empurrado, muito possivelmente ele vai romper essas artérias e essas veias. E aí, isso não pode acontecer. Então, a inserção velamentosa, por si só, não é uma indicação real de cesariana, mas a grande maioria das vezes ela se torna uma vasa prévia, que é justamente esses vasos passando ali em torno à cabecinha do bebê. E a hora que entrar em trabalho de parto, esse bebê vai romper esses vasos. Então, isso é muito risco. Inclusive, isso aqui é uma indicação de cesariana eletiva, marcada com 38 semanas de gestação. A mulher nem pode entrar em trabalho de parto, certo? E, ó, quando a gente passa o Doppler no colo do útero, a gente vê, ó, os vasos sanguíneos, as artérias, todinhas ali. É isso aqui que a gente vê. Essa coloração significa azul, veias, vermelhinhos, artérias. Certo? Dúvidas? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver dúvida, você coloca aqui no comentário, para que eu possa te ajudar. Mas, gente, fico muito, muito feliz de vocês estarem por aqui. Espero que essa aula tenha servido, que vocês tenham anotado, prestado bastante atenção. E, caso alguma dessas coisas aconteça, você já sabe o que fazer agora. Um beijo e até a próxima aula.